Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. A paz seja convosco. Venho através desse conteúdo, revelar a história resumida de um homem muito amado, mas também sofrido, por causa de seu ministério. Jeremias é o nome dele. Jeremias foi um profeta de Deus, escolhido em um tempo muito conturbado. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, os assírios eram um povo violento e cruel que conquistou vários países, incluindo o reino de Israel. O Império Assírio foi a maior potência de seu tempo, e foi usado por Deus para castigar os israelitas. O reino de Judá sobreviveu como vassalo do Império Assírio, ou seja, como servo. Quando o Império ruiu, os assírios foram conquistados pelos babilônicos. Assim que começa mais uma história em Jeremias capítulo 1, versículo 1 ao 3. Jeremias era filho de Ilquias, o significado de Ilquias, e Javé é minha herança. Jeremias veio da terra de Ananote, território da tribo de Benjamim. Geograficamente, Ananote estava situada no território da tribo de Benjamim, aproximadamente 5 quilômetros de Judá. Mas a vila acabou sendo dada aos levitas, filhos de Arão, como parte das 48 cidades que foram outorgadas ao povo da tribo de Levi que não teve parte na distribuição do território da terra prometida. Por esse motivo, em Ananote, viveram levitas de família sacerdotal, como Jeremias. Alguns estudiosos se contradizem em relação à tribo de origem do profeta, alguns acham que é da tribo de Levi, outros acham que é da tribo de Benjamim, fato levam a crer que Jeremias, que significa exaltação do Senhor, era da tribo de Levi, pois sua descendência era bem instruída no Torá, embora Deus sempre surpreendeu a todos, pois surgiram vários profetas de renome de outras tribos, como Eliseu, da tribo de Issacar, aquele que presenciou a subida de seu mentor Elias em uma carruagem de fogo. Jesus, da tribo de Judá, que morreu para a salvação e perdão de todos os pecados na cruz do Calvário. Jonas, da tribo de Zebulon, aquele que foi engolido por um grande peixe por desobedecer à voz de Deus. Veja que todos estes profetas não eram todos da tribo de Levi, embora grande parte dos profetas de renome mencionados na Bíblia eram da tribo de Levi. Jeremias foi separado já na barriga de sua mãe, como está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Nesse período seu pai Ilquias já vinha então ensinando o menino de forma exemplar, dentro dos costumes hebraicos, dentro do conhecimento das coisas de Deus pela Torá, o qual, nós, os protestantes, nomeamos o livro como Bíblia Sagrada. Os judeus usam até os dias de hoje o que chamamos de Bíblia, eles o chamam de Torá. Embora nos cristãos consideramos o Velho e Novo Testamento, os hebreus conservadores consideram o que é sagrado, apenas o Velho Testamento, que sai de Gênesis até o livro do profeta Malaquias. Naquela época, a palavra de Deus ainda estava por terminar, indo para os últimos livros. Jeremias então cresceu ouvindo, lendo e praticando os ensinamentos da Tora. Vários historiadores, filósofos, teólogos e estudiosos não afirmam com certeza a idade que Jeremias começou seu ministério, uns dizem entre 13 a 15 anos, outros falam que Jeremias foi chamado com 20 anos de idade, pois algumas traduções bíblicas falam assim em Jeremias capítulo 1, versículo 6. Então, disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Outras traduções, ainda sou jovem. Fato é que Jeremias foi chamado para uma grande obra com uma idade bem inexperiente para um propósito muito grande, um propósito que exigia muita sabedoria e experiência. Porém Jeremias não era uma pessoa qualquer. Jeremias já era instruído desde novo. Já possuía certas habilidades de fala, comportamento, e seu histórico é limpo. Um histórico exemplar. Não foi um homem tirado de qualquer lugar. Assim como Moisés, Davi, João Batista e Jesus. Foram homens que, embora a missão fosse grandiosa, tiveram conhecimento e experiência terrena que o ajudaram no seu ministério. Ou seja, por trás de tanta responsabilidade que chegariam em suas mãos, viveram experiências incríveis que os prepararam emocionalmente para isso. Chega então, finalmente a missão de Jeremias.
alertar o povo de suas práticas pecaminosas, adoração a deuses estranhos, queimando incenso a outros deuses que não eram adorados pelos seus pais. Práticas libidinosas, corrupção do rei de Israel, com seus príncipes e profetas. Profetas estes que falavam apenas o que o povo queria ouvir, apenas o que o rei e seus príncipes embriagados, e cheios de prostituição, engano, corrupção, e todo o judeu de posições elevadas, queriam ouvir palavras de prosperidade, riquezas, fama, poder. Ouvir tudo o que o homem e seu ego gostariam de ouvir. Além do fato de alguns segmentos religiosos, exigindo estes cultos a sacrificar crianças em ritual satânico, uma dessas culturas que Deus repreendeu muito foi o deus Moloque. Em Levítico, capítulo 20, versículo 2 a 5 diz: Também dirás aos filhos de Israel, qualquer que, dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E, se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Jeremias era diferente, um profeta verdadeiro, tudo o que o profeta Jeremias profetizou veio a se cumprir mais tarde. Porém na época dos acontecimentos não deram crédito à palavra que Deus o mandou falar. Porém alguns poucos, quase ninguém dava crédito. Mas Deus continuou mandando mensagens ao profeta, ao ponto de as palavras chegarem ao rei da época, irritando muitos de Jerusalém. Principalmente aos príncipes e o próprio rei, pois a palavra que Jeremias pregava, era de arrependimento, principalmente dos profetas que os rodeavam e dos líderes que viviam nas festas, prostituindo, eles e suas mulheres e concubinas, dando louvores a outros deuses. Jeremias chorava muito para que o povo se arrependesse de suas práticas. Chorava muito perante Deus para que o Senhor Jeová não os devorasse. Jeremias sabia o que aconteceria com o povo, toda desgraça, guerra, fome, mulheres e crianças violadas, sendo levados por esporo de guerras, e os que ficassem caso não se arrependesse, seriam mortos à espada, e os que não morressem pela espada, seriam alcançados pela peste e pela fome, todos pagariam um alto preço, porque o povo hebreu foi chamado para adoração a Deus. Jeová não aceita ser trocado por outro Deus, ainda mais que ele fez promessas a Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué e muitos outros atores da Bíblia. Deus eliminou muitos povos por causa do concerto que fez com Israel. Deus não aceitaria e nem aceita ser trocado. Qualquer nação tem seus costumes e deuses, nenhum se esquece do seu Deus, mas Israel, povo meu, tem me trocado por deuses que não fizeram nada por eles, ao contrário, trouxe dores e sofrimento. Deus escolheu Israel povo seu, não porque é melhor que todos, mas porque agradou-se do servo Abraão, convidando-o a sair da terra dos caldeus, para viver uma nova vida, com ele. A única nação que o próprio Deus sempre interfere e sempre irá interferir, seja para abençoar, seja para trazer a peste, fome, guerra, catástrofe. Essa nação é Israel. É claro que em relação a outras nações, Deus tem o controle também, pois não cai uma folha da árvore se Deus não deixar cair. Porém com o povo hebreu, Deus tem um trato especial, um carinho especial, pois esta nação é a menina dos olhos de Deus. Isso quer dizer que Deus observa com muita atenção, carinho, sinceridade e com singeleza. Deus está atento a todo o movimento de Israel, tanto que o nosso Salvador saiu deste povo. Poderia Deus ter escolhido outro povo para que o Salvador viesse de suas descendências, porém o Criador preferiu um povo escolhido por ele. Deus dá ao profeta Jeremias profecias. A primeira profecia proferida foi na época do rei Josias, entre 641 e 609 a.C. Isto está lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 6. Neste tempo, Deus pede para o povo se arrepender, pois se tornaram como prostitutas, traindo seus maridos. Deus pede para que se arrependa.
pois ainda tem como ele reverter a situação. Nesse período, Deus começou a falar com o povo através de cartas e através do profeta Jeremias, indo às ruas apregoar arrependimento. Deus ainda não tinha a intenção de castigar, caso o povo se arrependesse, principalmente a Judá, pois é de lá que saíam os ornamentos de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 14 em diante. Deus revela a Jeremias nessa época em Jeremias, capítulo 3, versículo 16 até 18. A vinda de nosso Jesus e o derramamento do Espírito Santo que havia de vir habita em nossos corações. O segundo rei, durante o período do profeta Jeremias, foi o rei Jeoacás, que reinou apenas 3 meses e foi exilado pelo rei do Egito, conhecido como Neco. Jeremias chega a profetizar por ele a seguinte mensagem, em Jeremias capítulo 22, versículo 10 ao 12. Mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Essa profecia antes que acontecesse, Jeremias por intermédio de Deus, a entregou por carta, e logo em seguida aconteceu exatamente como previsto. O rei Jeoacás foi exilado no Egito pelo faraó Neco e nunca mais pode retornar à sua terra. Já o terceiro rei por nome Jeoaquim era odiado pelo povo, ninguém gostava dele, pois era orgulhoso, pegava emprestado e não pagava, as melhores cabanas e casas eram suas, esbanjava das riquezas exageradamente, gastando muito o dinheiro do contribuinte. Gostava de usar seu poder para escravizar, e com sua influência, usava pessoas para trabalhar de graça, e depois as descartava como um lixo, sem piedade e remorso. Desse, o profeta Jeremias profetizou muito contra. Se quiser saber mais, ver no livro em Jeremias, capítulo 22, versículo 13 ao 19. O rei Jeoaquim foi aquele que Deus enviou um rolo com o que Deus tinha falado com Jeremias, alertando o rei por carta. O escrivão Baruque foi chamado a escrever as palavras de Deus, pois Jeremias foi proibido de adentrar o templo pelo rei e os profetas bajuladores. Baruque leu no pátio do templo as seguintes palavras em presença de todo o povo. Micaias era influente no meio das autoridades judaicas, ouvindo tudo. Levou a mensagem até o escrivão do rei Jeoaquim, as autoridades mandaram chamar Baruque, convidando a ler as profecias perante as autoridades. Leram então e ficaram temorosos com a profecia, decidiram então pega o rolo de Baruque e esconde o escrivão e o próprio profeta Jeremias, uma das autoridades, de bom coração, escondeu Jeremias e Baruque, pois temiam por sua vida, já que o rei era insensato e vingativo. A palavra escrita no rolo, revelada por Deus, dito a Jeremias, escrito por Baruque o escrivão, foi lido na presença do rei pelas autoridades que pegou o rolo, porém o rei muito rebelde, queimou a palavra de Deus. Naquela época era frio, e o rei se esquentava no fogo. Ali mesmo na lareira do palácio de inverno, queimou o rei as escrituras sagradas. Por causa da profecia, a profecia está em Jeremias, capítulo 36, versículo 29 ao 31. Também diga a Jeoaquim, rei de Judá. Assim diz o Senhor. Você queimou aquele rolo e perguntou: por que você escreveu nele, que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra, e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá. Ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi, seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. O rei Jeoaquim teve um final trágico, ele e sua família. Pois tudo o que o profeta Jeremias falou por intermédio de Deus, se cumpriu à risca. Jeoaquim foi levado em correntes e morto como disse as Escrituras, fora do arraial de Israel. O quarto rei nesse período do profeta Jeremias, foi o rei Zedequias. Nesse período foi muito marcante para Jeremias, pois ele andava livremente pela cidade, porém um chefe da guarda real por nome Gerias, mudou seu destino,
sendo interpelado por Jeremias que ia para a banda de Benjamim. Este guarda procurou ocasião com Jeremias que iria receber alguma herança na cidade de nascimento, em Ananote. Jerias entendeu que Jeremias estava indo para o lado dos babilônicos, pois toda palavra que Deus entregava a Israel é que Deus usaria Nabucodonosor como seu martelo da ira. Deus tinha dado vários avisos ao rei, sobre o império babilônico, que eles viriam e tragariam a cidade e todos que habitavam nela. Sabendo da fama de Jeremias, o guarda não quis entender o lado de Jeremias, tendo por traidor, Jeremias foi lançado na casa do escrivão do rei, o qual esse local tinha virado prisão para alguns presos. Nesse período, Jeremias quase morreu, ele foi lançado no calabouço, ficou por vários dias com fome, frio, preso na lama do poço, sem beber água. Sobre o reinado de Zedequias, Jeremias sofreu demais. O rei até veio consultar secretamente, perguntando sobre seu destino. O profeta Jeremias até instruiu o rei a se entregar. Deus nessa época já não aceitava mais o perdão do povo, pois por muitos anos alertava o povo sobre o que viria a acontecer, porém as pessoas não deram crédito. Antes, Deus revelou a Jeremias que Israel voltaria do cativeiro e floresceria novamente. Deus deu até a quantidade de anos que Israel ficaria cativa. Foram 70 anos de cativeiro. Deus guardou a muitos, muitos prosperaram em Babilônia, como Deus tinha falado com Jeremias. Jeremias ainda profetizou que aqueles que fossem procurar abrigo no Egito, Deus os castigaria, mas se ficasse, Deus os oraria. Porém não deram crédito. Levaram Jeremias forçadamente para Egito. Lá aconteceu como Deus tinha falado, os que não morreram à espada, morreram de fome e peste, pois Deus estendeu a ira até no Egito, porque o povo desobedeceu e correu para lá. Jeremias viveu quase 100 anos, tudo quanto Deus falou por sua boca se cumpriu. O ministério de Jeremias durou cerca de 40 anos. Estudiosos afirmam que Jeremias morreu no Egito, onde foi forçado pelo povo a morar lá, mesmo ele revelando para eles que seriam castigados. Outros afirmam que ele retornou para sua terra, outros ficaram no muro ou não deram um destino certo. Esse é um resumo da história desse homem de Deus. Deus até hoje fala pelos profetas. Veja como Deus usou Jeremias, tudo que Deus falou se cumpriu ao pé da letra. Jesus, além de Salvador, também é profeta, pois por intermédio de Deus, deixou vários avisos de que retornaria pelo seu povo. Vigiai, estejais atentos à palavra de Deus. Jesus tem alertado, assim como alertou o profeta Jeremias, o povo de Israel, e muitos não deram crédito, quando de repente sobreveio a eles uma grande fúria. Jesus está voltando, acredite, breve voltará, como um relâmpago. Fiquem na paz e na graça de Deus. Se gostou desse conteúdo, se inscreva, ative o sininho e dê um like se gostou. Se não gostou, dê um dislike. Se tiver alguma crítica construtiva, ou se gostou do conteúdo, escreva uma mensagem nos comentários. Deus te abençoe.